para começo de conversa, a gente tem que baixar o aplicativo, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai entrar no recurso de navegação, o que você tiver no seu computador, tá? E a gente vai escolher o que for mais acessível para a gente, seja Chrome, seja Windows, né? Então, no meu caso, estou usando o Chrome aqui, e aí eu entrei no Google, tá? E aí no recurso de navegação, o que a gente vai fazer? A gente vai digitar completemusictrainer.com, tá? Eu vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo aqui esse link para vocês poderem acessar, tá? Então, assim que a gente escreveu isso, a gente entra no site. E aí, ao entrar no site, a gente vai descer lá embaixo, onde a gente vai olhar as opções para poder fazer download. Eu recomendo, né, vocês fazerem pelo computador, mas se vocês não quiserem, ele está disponível também para smartphone ou tablet, enfim, que vocês quiserem, para Android em geral. No meu caso aqui eu vou estar fazendo para Windows, mas ele tem as opções para Mac OS X, que eu não conheço, né? Enfim. E aí a gente vai clicar aqui no que for da nossa preferência. No meu caso é o Windows, e aí eu venho, faço download, baixo o arquivo EXE, e ao baixar o arquivo EXE eu faço todas as etapas, aceito os termos de compromisso, enfim, aquelas etapas que todo mundo já conhece. Depois que a gente baixar esse arquivo EXE e fizer todas as etapas, a gente vai abrir o arquivo. Ele vai criar um link na área de trabalho, tá? Inclusive eu deixei aqui na minha barra de tarefas para ficar mais fácil. Aí a gente vai clicar e vai aparecer isso daqui, para fazer login. Uma coisa interessante desse aplicativo é que acontece, ele, apesar de ser um aplicativo estrangeiro, ele já tem tradução para diversas línguas, inclusive o português, tá? Então é uma mão na roda para a gente que não tem domínio sobre a língua inglesa, espanhola ou qualquer que seja, a gente consegue fazer todos os exercícios com tradução em português, né? Então isso já é um ponto super positivo desse aplicativo, né? E falar outra coisa, então assim, a gente vai fazer o login aqui, né? Depois do download, aí ele vai pedir essas informações. Você pode fazer login com o Google, com o Mac, Facebook, e-mail e algum código. E eu vou fazer pelo Gmail, que é mais fácil para mim. Aí ele vai pedir isso aqui, eu escolho a conta, né? Vem, faço e eu vou abrir o aplicativo. E abrir o aplicativo, meu nome vai ficar aqui, com meu e-mail, com meus dados. E ele vai ter essa interface dos três aplicativos dentro do Complete Music Trainer, onde ele vai trabalhar o Complete Ear Trainer, que vai trabalhar a questão da percepção auditiva, melódica, e aqui ele vai trabalhar também no Complete Rhythm Trainer. Ele vai trabalhar as questões dos ditados rítmicos, percepção de som, né? E aqui a gente vai trabalhar a questão da escrita e da leitura à primeira vista e a identificação das notas dentro da pauta musical, né? Então, vamos começar primeiro pelo Complete Ear Trainer, onde vai trabalhar a questão do ouvido, que aí trabalha a questão da formação de um ouvido relativo, né? Que é muito legal, que é uma habilidade muito interessante todo músico ter. E antes de começar, outra coisa que eu queria falar é que esse aplicativo, ele é pago, tá, pessoal? Mas assim, você tem muitas opções. Você pode fazer um pagamento mensal, que é um valor bem baixo, um pagamento anual, que também é na faixa de uns R$ 50, e você pode adquirir o programa por acesso vitalício, pode ter ele para sempre, tá? Eu decidi escolher para sempre porque eu vou estar em contato direto com a música pro resto da minha vida, então assim, não tem como eu ficar sem, né? Vai ser uma coisa que eu vou praticar para a vida inteira, sempre que eu tiver dificuldade eu vou estar voltando nele, e vai estar sempre me auxiliando, tá? Mesmo que você seja uma música amador e queira desenvolver, esse aplicativo vai te ajudar muito, tá? Então vamos lá, Complete Ear Training. Bom, aqui no Complete Ear Trainer, ele vai ter vários modos. Ele vai ter o modo fácil, o modo clássico, o modo arcade, um treinamento personalizado. Aqui ele vai ter as conquistas, o ranking e o banco de sons e as configurações. Bom, aqui no modo fácil, é muito legal, tá? Ele tem 12 capítulos onde ele trabalha terças maiores, terças menores, oitavas justas, quartas, quintas e assim por diante. E se eu não me engano, ele vai até escalas maiores, né, aqui, né? Escalas maiores, menores, pentatônicos e blues. Ele trabalha várias formas de acorde, acordes com sexta, acordes com sétima, enfim, é bem legal. Então, vamos começar pelo capítulo 1, só para a gente poder ver como é que vai funcionar isso aqui, no modo fácil. Só como exemplo, né?
Então ele vem aqui. Antes de começar todo o capítulo, ele dá uma teoria, para você poder estar por dentro do assunto que vai ser abordado. Então aqui na teoria, ele fala o que você precisa saber neste capítulo. E aí ele vem, dá uma introdução, bem-vindo, aí ele fala do funcionamento do aplicativo, né? Depois ele fala o que é um intervalo, né? Explica o que é uma terça maior, uma terça menor. Ele dá uma explicação teórica muito massa, né? O que é uma oitava justa. E aí depois ele vem assim, em caso de uma dificuldade, você tem algumas opções, você pode trabalhar alguns exercícios que ele mesmo propõe para você, e aí você consegue praticar isso antes mesmo de começar a fazer os exercícios. Outra coisa legal também, que para cada explicação que ele dá, ele consegue te dar um exemplo sonoro, né, dessa terça maior em diversas alturas. Vamos ver um pouquinho aqui, olha que legal. Né? Agora uma terça menor. Né? Uma oitava justa, ó. Enfim, a partir dessas audições a gente consegue identificar as diferenças, né, de altura, as diferenças sonoras de uma terça maior para uma terça menor, para uma oitava justa, né? Então isso já te dá uma introdução bem massa. Além da questão sonora, te dá uma introdução teórica, né? Então vamos lá, vamos fazer um exercício só para a gente poder ver como é que funciona. Então vamos fazer aqui terças maiores e menores, oitavas justas, um intervalo melódico. Vamos fazer um exercício só para a gente poder ver. Vamos lá. Né? Bem bacana. Então ele vai tocando e a gente vai tentando adivinhar e clicando aqui se a terça maior, desculpa, se a terça menor, se a oitava justa, né? Outra coisa interessante, para quem não quiser utilizar o mouse, a gente pode vir aqui em cima dessa interrogação e ele dá os comandos que a gente pode utilizar no teclado, para não ter que usar o mouse, né? Às vezes por questão de agilidade, né? Às vezes o mouse pode ser um pouco lento, né? Enfim. É isso. Então ele vai te dar o exemplo e você vai ter que adivinhar. E aí você vai passando e vai evoluindo progressivamente, né, dentro dos exercícios. E é bem legal, porque olha só, ele nem te dá teoria, ele te dá uma identificação de intervalos. Ele começa com dois intervalos, aí depois ele muda os dois intervalos, e aí depois ele junta, né, a terça menor, a terça maior e a oitava justa, no formato melódico. Então, assim, é bem legal. E aí depois ele vai avançando, né? O intervalo melódico, depois o harmônico, né? Que ele toca as notas juntas, né? Ao invés de tocar separadas, né? Como se fosse andando, ela toca como se fosse a formação de um acorde, um em cima do outro, né? E aí outra coisa também que é interessante que você só consegue avançar a partir do momento que você consegue atingir uma pontuação mínima. Que aqui no meu caso eu não consegui passar ainda, né, das quartas e das quintas, justas no formato harmônico, né? E aí então eu vou ter que estudar um pouquinho mais até eu conseguir entrar aqui nos acordes maiores e menores. Então isso te força o quê? A você praticar mais, né? Então assim, é bem legal. Agora aqui no modo clássico, ele vai abordar basicamente os mesmos assuntos, só que um pouco mais avançados, só que aqui tem uma diferença, né? Ele vai estar abordando a questão do conhecimento, não é simplesmente a questão da identificação. Então olha só que legal, aqui no nível 1, o que ele vai trabalhar? Intervalos básicos, quartas, quintas, terças, segundas e sextas, acordes maiores e menores, vamos ver. Então aqui, quartas justas, quintas justas e oitavas. Como eu não fiz, ainda, o resto também aqui está todo travado, né? Cheio de cadeadinho. Então vamos lá. Teoria. Aqui, na teoria do modo clássico, ele vai falar as mesmas coisas do outro, porém, ele vai falar sobre coisas mais específicas, né? Vai falar o nome dos acidentes, o nome das notas, alguns truques para você poder identificar mais rápido, né? Contar mais rápido os intervalos.
Ele fala sobre os intervalos aqui, fala sobre a quinta justa, como você pensa ela na forma do conhecimento. Ele te dá o exemplo sonoro aqui também de uma quinta justa. Ele fala também aqui da quarta, fala do exemplo sonoro. E por fim também ele dá mais algumas sugestões para a gente poder trabalhar isso, né? Antes de poder praticar. Então a mesma coisa, é muito legal, muito didático, dá uma introdução, dá opção para você poder praticar os exercícios, os exercícios antes de praticar os exercícios do próprio programa, né? Então é bem legal. Então aqui vamos dar algum exemplo dessa questão do conhecimento, tá? Olha só. Vamos aqui no exercício número 1, intervalos, conhecimento, quintas justas. Olha que legal. Pronto, deslize o dedo sobre a tela para iniciar o exercício. Vamos lá. Aí ele faz a pergunta. Uma quinta justa acima de Fá. A gente pode contar nos dedos. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Uma quinta justa não é Dó. Uma quinta justa acima de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Certo, pessoal? Então é isso, né? Essa parte do conhecimento é bem legal também, porque não é simplesmente só ouvir. E uma coisa interessante também, porque além de você praticar essa questão do conhecimento, ele te dá o resultado sonoro logo depois. Então, tipo assim, você pensa, acha o intervalo, qual que é a nota, e aí logo depois ele te dá um exemplo sonoro, que ajuda muito na questão da memorização e da internalização dos próprios intervalos que a gente tem que internalizar, né, de alguma forma. Então, esse foi o modo clássico, e aí depois ele vai avançando aqui, né, quarta justa, quinta justa, e assim progressivamente. Isso aqui só no capítulo 1, olha a quantidade de coisa que tem. Cestas maiores, menores, inversões de acordes maiores e menores, né? Aqui no nível 2, o que ele tem? Sétimas maiores, acordes com nona, enfim, é muito amplo. Então, assim, aqueles acordes de jazz que a gente gosta de ouvir, pelo menos eu gosto, enfim, a gente trabalha todos eles, até mesmo para poder identificá-los, né? Enfim, bem massa. E aqui também ele fala sobre escalas maiores e menores, escalas pentatônicas, os modos, ditados melódicos, acordes e graus. Então, assim, é muito completo, rapaziada, é muito completo. E aqui nos acordes avançados ele trabalha justamente esses acordes que não são muito usuais, né? Os acordes, aqueles acordes jazzísticos, né? Sus2, Sus4, ADD2, ADD4, enfim, é muito completo. E agora vindo para o modo arcade, o que é o modo arcade, né? O modo arcade é um modo onde a gente tem um tempo definido para poder acertar a quantidade máxima de intervalos, né? Então aqui ele trabalha todos os intervalos que a gente trabalhou no modo fácil e clássico, só que para a gente poder ter mais velocidade na resposta, né? Então assim, ele já é bem direto. E aqui ele trabalha tudo, né? Vocês podem ver. Tem segunda maior, segunda menor, desculpa, terça maior, terça menor, quarta justa, quinta justa. E ele vai aumentando a dificuldade, até chegar nos acordes maiores, menores, aumentados, diminutos, inversões de acordes maiores, menores, no formato melódico, formato harmônico também. E aí no final ele só vai piorando aqui, ó. Coloca aumentada, diminuto, maior com sétima, menor com sétima, menor com sétima maior, meio diminuto, com sétima diminuta. Nossa, aí o negócio fica complicado. Questão dos modos, né? Então, assim, esse nível modo arcade é para quem já está um pouco mais avançado e já está dominando tudo, né? Então, isso aqui é para a galera que já está bem na frente. E é isso. Aí vou estar dando exemplo aqui do arcade 1, só para a gente poder ver. Ele dá uma introdução, explica o que é o modo arcade, né? E ele dá esses infinidade de intervalos, a gente tem que adivinhar. Eu não vou fazer agora porque eu não estou pronto para isso ainda, né? Ainda estou praticando também. Então, é só para mostrar mesmo para vocês, beleza? E aqui no treinamento personalizado é bem legal, porque aqui a gente tem um exercício personalizado onde a gente pode praticar alguma dificuldade. Por exemplo, eu tenho dificuldade em intervalos de quarta justa e quinta justa. Aí eu venho aqui no modo criar, olha só. Eu posso selecionar o tipo de intervalo. Conhecimento, identificação, escala, ditado melódico, acorde grau. No meu caso, eu tenho dificuldade na identificação do intervalo.
quarta justa, quinta justa, escolhi, aí você tem algumas configurações e eu vou deixar padrão mesmo, tá? E aí ele fica quarta justa, quinta justa, eu pratico só isso por um bom tempo, até eu ficar fixo, e aí poder voltar pro modo fácil, onde eu vou estar avançando, né? Então, assim, é interessante porque eu pratico de forma específica uma dificuldade minha para depois poder voltar nos exercícios, né? Ou até mesmo não voltar nos exercícios para poder praticar mesmo coisas que eu tenho dificuldade, né? Então é isso. E aí também, voltando aqui no treinamento personalizado, ele tem um programa personalizado, que é onde você cria um programa personalizado para você, seus estudantes e para desafiar seus amigos. E tem um modo ingressar, onde você ingressa em um programa personalizado criado por um professor ou amigo, tá? Então é isso, esses são os 4 modos que a gente pode praticar os intervalos, né? O Complete Year Trainer. E aí você tem as conquistas, né? Que eles vão te dando de acordo com o seu progresso. São bem legais, tem umas frases de efeito aqui, é bem legalzinho. Aqui no ranking ele te dá a sua pontuação em cada exercício, né? Cada modo, cada nível e assim por diante. E por último, eu queria falar um pouquinho também sobre esses bancos de sons, né? Que é uma coisa muito massa que eu achei muito legal aqui nesse aplicativo. O que acontece? Você não precisa necessariamente ouvir só piano de cauda, né? Então você pode ouvir o quê? Piano vintage, piano Rhodes, guitarra elétrica, cravo, harpa de concerto, cordas psicato, tá? Então vamos colocar uns exemplos aqui para a gente poder sentir como é que é cada um. Vamos começar pelo piano de cauda e assim por diante. Vamos lá. Né? Então é isso, pessoal. Aí vocês podem escolher aquele instrumento que for mais agradável para o ouvido de vocês. E aí é só você vir aqui e escolher, ó, piano vintage, banco de sons. Aí automaticamente ele vai ficar, vamos colocar guitarra elétrica, né? Vamos ver, ó. Vamos fazer um teste. Aí ele vai estar baixando o banco de dados, né? Do áudio. E aí a gente vai poder trabalhar os exercícios de intervalo com uma guitarra elétrica, né? Se for o instrumento que você está praticando mais ou ouvindo mais. Eu, assim, recomendo muito fazer com o piano, porque esse piano de cauda, o som dele é muito preciso, assim. Então é muito bom, tá? Vamos ver se vai dar pra ver aqui um pouquinho. Ainda tá baixando. Bom, pessoal, então é isso. Eu não vou conseguir dar o exemplo agora, mas enfim, é isso. Você tem vários modos, modo fácil, modo clássico, modo arcade, o treinamento personalizado, enfim. Dá para trabalhar muita coisa de forma progressiva e trabalhando todo dia um pouquinho, você vai desenvolvendo mais e mais o seu ouvido, né? A sua percepção musical, a sua percepção melódica. Então é bem legal esse aplicativo. Eu recomendo muito que vocês tenham ele para poder praticar, mesmo que esteja começando a tocar violão, né? Enfim, porque a percepção ela é fundamental para a gente poder evoluir musicalmente, tá? Então é isso. Então agora vamos para o Complete Rhythm Trainer. Bom, pessoal, então agora vou mostrar para vocês aqui o Complete Rhythm Trainer. Bom, esse Complete Rhythm Trainer é um treinamento para poder dominar ritmo, né? Então, assim, ele tem vários modos aqui, né? Ele tem o modo clássico, modo arcade, modo polirritmos, prática livre, treinamento personalizado, conquistas, ranking, configurações, né? Então, olhando aqui no modo clássico, vamos ver aqui, é bem legal. Ele é subdividido em 4 níveis, né? Então, ele trabalha no nível 1 com passos simples, nível 2 com passos compostos, no nível 3 com passos assimétricos, e no nível 4 aqui ele pratica ritmos mais avançados, né? Então, vamos olhar aqui o nível 1, olha que interessante. Ele trabalha, cada capítulo ele vai avançando, né? Então, o capítulo ele trabalha figuras mais simples, né? Um compasso mais simples, que é o 3x4, 4x4, onde ele trabalha semínimas, mínimas, mínimas pontuadas e semibreves.
e depois ele vai aumentando as dificuldades, né? Como todo exercício aqui do Complete Music Trainer. Então ele tem pausas de semínima no capítulo 2, pausas de mínima, pausas de semibreve, ligaduras. Então é muito massa. Colcheias, né? Compassos não tão usuais, síncopes, pausas de colcheia, semicolcheia, tercinas, enfim. Uma infinidade de possibilidades que ele trabalha e treina a gente mesmo, né? Então ele, ó, exercício de leitura ditada a duas vozes. Então, assim, ele só vai complicando a nossa vida aqui, pra gente poder realmente, né, progredir nessa questão rítmica. Então, vamos dar o um exemplo aqui do capítulo 1, só pra gente poder ver como que é, né? Então, aqui no capítulo 1, o que que ele faz? Ele começa com duas figuras, as semínimas e a mínima, em compasso 4x4. Primeiro ele vai dar uma imitação de ritmo, né? Depois uma leitura, depois um ditado. Então vamos ver cada um desses três, que aí a gente pode ter uma noção de como que é, tá? Então vamos lá, imitação de ritmos. Ele vai tocar o ritmo e a gente vai ter que identificar aqui, ó. Né? A gente vai imitar, então. Tan, 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 tan. 2, 3, 4. Né? Então vocês viram, eles vão tocando e a gente vai só identificando o tempo de cada nota. Agora vamos ver na leitura aqui. Ele vai tocar e a gente vai ter que ir tocando direto, tá? Ó. E aí no final você tem a pontuação, né? Que aí a gente vai subindo no ranking lá. Então é isso, assim, né? A leitura, a imitação, a gente tem que só cravar as notas, a leitura a gente tem que ir lendo o que for passando, a gente vai tocando, né? E o ditado ritmo, né? Que é o. A gente vai ouvir e vai ter que escrever. Então vamos lá. Ele vai dar duas figuras, vai dar uma mínima. Desculpa, aqui uma mínima e uma semínima, né? Então vamos lá. Vamos ver de novo, ó. Vocês veem que tem um silêncio aqui no último tempo, né? Então, ó. Correto? Vamos fazer mais um, ó. Correto? E assim vai, né? Então, é muito legal, né? A gente pode usar aqui os comandos, né? Mais uma vez, mostrando aqui para vocês. Para quem não quiser usar o mouse. Então, assim, ele trabalha imitação, leitura, ditado e vai progredindo de acordo com as figuras que eles vão colocando para a gente poder estudar, né? E aí ele vai trabalhando várias coisas aqui, como mostrei anteriormente, né? Compassos, síncopes, ó, síncopes, imitação de ritmo, leitura, é tudo do mesmo jeito, né? Aí ele vem com síncope aqui também, ó. Inclusive também ele dá um exercício, né? Então a gente não necessariamente chega sem algum suporte, né? Então ele já mostra, né? Uma introdução do que é e a gente vai. Olha lá. Como a segunda colcheia começa na segunda metade de uma batida, ele é ligado a uma colcheia na batida seguinte. Isso resulta no que é chamado de síncope. Então sempre tem uma teoria antes de a gente trabalhar os exercícios. Então isso é muito legal. Ó, vamos fazer um aqui só pra gente ver.
Aí se você errar, ele pede para você tentar novamente. Então vamos lá. Ó, né? Então é isso, pessoal. Ele é bem intuitivo, bem autoexplicativo, né? Então, para cada coisa que vocês forem fazer, para cada capítulo ele vai dar uma introdução, falar o que que é semicolcheias, por exemplo, aqui, ó. O que que é uma semicolcheia? Ele vai te dar um exemplo, né? E assim vai, ó. No caso, a semicolcheia é essa figura aqui, né? E ele vai te dar o exercício, né? Então é isso. Essa parte do modo clássico, ela é muito, muito massa. Então, assim, se você já está no nível avançado, você pode ir avançando. Ou você pode, sei lá, tô com dificuldade em síncope, pausa de colcheia. Eu vou só nesse capítulo 5 e fico lá trabalhando nele, né? Então, assim, é um exercício que abrange diversos níveis de dificuldade, né? Muitas coisas, assim. E aqui no modo arcade funciona do mesmo jeito. Leitura de ritmo, ditado, leitura duas vozes. E é aquele é igual o modo do outro aplicativo, do outro programa, né? De ouvido. Você vai ter que acertar em um curto espaço de tempo. Ó, vamos tentar fazer uma aqui só pra gente ver. Enfim, é isso. Errei algumas coisas, né? Mas é mais para demonstrar para vocês, pessoal. Então, aí no final de todo exercício você tem essa pontuação, né? Então é isso. É, essa parte de ditados aqui também é bem interessante, né? Então esse aplicativo no modo arcade ele vai te exigir um pouco mais, né? Então vamos aqui para polirritmos. Essa parte de polirritmos é muito legal porque a gente pode ouvir o polirritmo que a gente quer estudar e deixar no looping para poder praticar junto com o instrumento, praticar com a voz de repente também, né? Enfim, voz também é instrumento, de qualquer forma. Mas a gente pode praticar, né? A gente pode, vamos ver esse exemplo aqui, a gente coloca para tocar e deixa rolando, ó. Né? A gente pode escolher, sei lá, vamos ver aqui, 11 por 7. Ó. Bem confuso, né? Mas tem gente que usa, né? Então, é isso. E aí depois, aqui embaixo, outra coisa interessante também desse polirritmo, tanto que a gente tem aqui, como são duas vozes, a gente pode escolher o instrumento. A gente tem o kendang, sei lá, tem o da burca, tem a clave, tem o chimbal, vamos colocar pandeiro. Pandeiro com kendang, vamos ver. Né? Então fica, você pode escolher o timbre, né, do instrumento.
Tem várias opções aqui, ó. Você pode escolher piano, guitarra, violino, piano, chiptune, conga, kendang, bongô, djembe, daburca, clave, bloco sonoro, pandeiro, chimbal, caixa, bumbo. Então, assim, dá para fazer muita coisa aqui. E esse polirritmo é mais para você poder praticar, ele não é para você exercitar assim, né? Junto com coisa, mas para você poder ouvir e treinar mesmo, né? Aqui nesse caso. Você tem um modo de composição, né? Que você vê onde está cada tempo forte, ó. Então, assim, é bem legal. E é isso, polirritmo você pode praticar várias formas de polirritmia para você praticar junto com o instrumento. Outra coisa, você pode escolher o tempo aqui, ó. A velocidade, ó. Se quiser aumentar, até 300. Né? Mas aí também é loucura fazer isso. Né? Então, esse foi os polirritmos. Aqui na prática livre, eu já deixei pronta aqui uma figura rítmica de samba, né? Que é muito legal. Então, tipo assim, se você pode escolher duas vozes, loop, colcheias, múltiplos compassos, contagem regressiva, escolher o metrônomo que você quiser aqui, tem clássico, digital, tem até baqueta. E aí o instrumento 1, você pode colocar o que você quiser, instrumento 2 também. Então é bem legal. Eu montei uma figura rítmica, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer, né? Então, aqui já está pronto, eu escolhi duas vozes, né? No caso, coloquei aqui e coloquei múltiplos compassos colcheias com swing. Aqui, se alguém não quiser, a gente pode escolher um ritmo, sei lá, aqui está um ritmo de samba, né? Aí eu clico em cima, aí, por exemplo, quero colocar colcheia, colcheia aqui. Aí eu clico aqui, põe colcheia. Aí apareceu que eu ponho colcheia. Aí muda, né? Então, tipo assim, vocês podem configurar o ritmo que vocês quiserem aqui na primeira voz e o ritmo que vocês quiserem aqui na segunda voz. No caso aqui, eu vou deixar como samba, que aí eu vou... pra gente poder ouvir um pouquinho, que é bem legal. A gente escolhe aqui a ligadorzinha e tal. Aí a gente pode vir aqui. Tem várias composições, então a gente monta do jeito que a gente quiser. E é justamente para a gente poder praticar com o instrumento, para poder ouvir o ritmo, colocar uma música por cima de repente para poder treinar, né? E aí eu deixei esse ritmo aqui, ritmo de samba, vamos ver. Olha que legal. Aí eu coloquei pandeiro aqui na primeira voz e o conga. Vamos colocar um bumbo aqui para ver como é que fica. Olha que legal, como que soa. Vamos colocar, quer ver? Instrumento 2 tá bumbo. Vamos colocar bongo. E olha que legal, ele te dá toda a sensação do tempo 1 aqui, né? Tempo 2, tempo 3, tempo 4. Lógico que aqui é um 4x4, o certo seria ser 2x4, que é um samba, né? Mas enfim, é isso. Você pode montar duas vozes, dois instrumentos ao seu bel prazer, né? E aí você pode configurar e treinar em cima disso, né? Você pode colocar loop, pode colocar coxias com swing, né? Duas vozes, contagem regressiva, né? Olha que legal, vamos colocar contagem regressiva. Ó, 2, 3, 4. Isso é muito bom pra gente praticar ritmo, né? Então a gente monta, sei lá, quero estudar samba com ritmo. Lógico que tá faltando um ritmo danado, um swing danado pra esse pandeiro, mas a gente pode justamente colocar isso como uma forma de treino, né? Então a gente coloca, sei lá, sei lá, 140 e deixa rolando e pega o violão ou qualquer instrumento harmônico e deixa, ó. Né? Então essa prática livre é muito legal, pessoal. Principalmente pra gente que toca violão, né? Que precisa treinar ritmo. É só colocar no loop aqui e deixar o trem arder, né? Então é isso. Vocês podem montar do jeito que vocês quiserem, da forma, com o instrumento que vocês quiserem, metrônomo, contagem agressiva, enfim. É bem livre. E aqui o treinamento personalizado, você vem aqui em criar, né? Então você pode fazer imitação, fazer várias coisas, da mesma forma do outro, né? Aí você escolhe o compasso aqui que você quer tocar, né?
sei lá, vamos escolher um compasso aqui, 2x2, vou fazer uma bossa nova. E aí você vai mexendo aqui e vai criando um exercício do jeito que você quiser, né? Basicamente isso. Enfim, então esse aí foi o Complete Rhythm Training, que é muito bom, muito prático, que auxilia muito a gente a ter noção de ritmo, né? Que a gente consegue praticar muitas coisas, né? Então agora bora pro Music Reading Trainer. Bora lá. Bom, pessoal, então agora vamos para o último, né? Que é o Complete Music Reading Trainer. Tá interessante falar assim. Mas vamos lá. Então, esse Complete Music Reading Trainer, ele vai estar abordando o que eu tinha falado anteriormente, né? Que é um treinamento para a gente poder ter leitura à primeira vista, né? Poder deixar isso mais rápido, né? Para a gente não ficar dependendo muito dos outros, né? Para poder ajudar a gente, enfim, coisas assim. Então, aqui no modo clássico, nesse Complete Music Reading Training, ele vai trabalhar várias coisas, né? Então vão ser 3 níveis. Interessante falar que a gente aborda somente as 3 claves aqui, né? A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. No nível 1, a gente vai estar abordando a clave Sol e a clave de Fá, que é muito importante para a gente que toca violão, né? A de Fá nem tanto, porque né, é mais para piano, outros instrumentos. Mas é importante saber ler, né? Uma possível transcrição para piano, de piano para violão, é importante a gente saber ler a clave de Fá, né? Independente do contexto. E aí no nível 2 a gente vai estar trabalhando a clave de Dó na terceira e quarta linha, clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó, terceira e quarta linha combinadas. Então é aquela coisa, a gente começa no clave de Sol, clave de Fá e depois vai dificultando. Aí no nível 3 a gente vai trabalhar tudo isso e a clave de Dó na primeira, na segunda e na quinta linha, para deixar a nossa leitura extremamente afiada, né? Então vamos ver aqui o nível 1. São ao todo 8 capítulos, né? Trabalha só a clave de Sol, a clave de Fá. E aí todo capítulo sempre tem uma teoria, né? Então, assim, mesmo para quem está começando a ler agora, aprendendo algumas coisas de partitura, esse aplicativo já te dá uma base, uma base teórica bem simples. Qualquer coisa, uma coisa eu até recomendo, né? Às vezes, se tiver muito difícil, quem está começando assim, a ler partitura, como ele dá uma abordagem teórica, de repente é interessante até mesmo a gente poder fazer algumas anotações, né? Para poder deixar isso gravado, porque aí não precisa necessariamente ter que voltar toda hora na teoria para poder praticar o exercício, né? Por exemplo, vamos ver aqui o capítulo 1. Ele tem o exercício número 1. Aí vai ter a nota Sol na segunda linha e a nota Dó no terceiro espaço. Então, como é que vai ser? A gente vem aqui no exercício 1, ele vai dar uma introdução. Bem-vindo ao Complete Music Reading Trainer, que é um aplicativo que te ajudará a aprender como se lê a música, né? E aí vem. Aí ele dá toda essa parte teórica. Por exemplo, essa parte aqui é muito interessante de repente anotar, né? Porque depois fica tudo gravado, a gente só precisa bater o olho no resumo e ir praticando os exercícios, né? Eu recomendo, para quem não tem essa leitura tão afiada, né? Eu também fiz muito isso, anotei muitas coisas, enfim. Mas é legal. Então aqui, ele mostra, né, a música é escrita em 5 linhas paralelas, chamadas de pautas. Então essas linhas são as pautas. Uma pauta consiste em 5 linhas e 4 espaços nos quais as notas são colocadas. Então ele já dá todo o esquema aqui gráfico, né? Você tem as linhas, os espaços e as notas. No caso, as notas são lidas da esquerda para a direita. Quanto mais alta a nota estiver na pauta, mais agudo será seu som. Tá, informação massa, né? E aí depois ele vem falando sobre as claves. Aí ele mostra, uma clave é um símbolo colocado no início de uma pauta no que nos diz como ler as notas dessa pauta. Aí ele mostra as 3 claves, a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. A clave mais comum é a clave de Sol. É usada pela maioria dos instrumentos. Indica que a nota colocada na segunda linha da pauta é um Sol. Né? Então você tem um Sol aqui na segunda linha na pauta, na clave de Sol. Né? Interessante. Então agora ele vem falando um pouquinho sobre o nome das notas, né? Tem o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que tem as siglas A, B, C, D, E, F, G, né? Então ele vem, os nomes das 7 notas se repetem. Após a nota Sol, começamos na nota A novamente. Uma maneira de pensar nisso é imaginar um círculo.
Cada vez que subimos um espaço, uma linha, subimos uma nota, né? Então você vê, se eu tenho uma nota aqui na segunda que é o Sol, se eu subir uma, já é a próxima é o Lá. Se eu subir mais uma, a próxima é o Si, e assim por diante. Aí cada vez que descemos um espaço ou linha, descemos uma nota. Então, Sol, desceu uma linha, Fá, Mi, Ré, até Dó. Né? Então isso é muito interessante. Então eu recomendo para quem está começando, anota essas coisas para não ter que ficar voltando a teoria toda vez, né? Então isso já vai te auxiliando, vai virando meio que tipo um amuleto para a gente poder ir praticando os exercícios. E aí no final ele explica, né, quais são as notas que a gente vai poder aprender nesse exercício em específico. Então a gente vai trabalhar somente duas notas, no caso, a Sol na segunda linha e o Dó no terceiro espaço, de baixo para cima, né? Então olha só que interessante, a gente vai praticar, ele vai dar um monte de notas, Sol e Dó, e a gente vai ter que assinalar quais são. Aí vem toda essa sequência de praticando. Então vou fazer uma aqui para vocês poderem ver, beleza? Então vamos lá. Dessa vez eu vou usar a digitação do teclado porque fica mais fácil para ficar mais rápido, né? Igual eu sempre explico nos outros exercícios, nos outros programas, desculpa, que tem aqui, ó. É só colocar o C, D, E, F, G, A, B, né? Então, como eu estou trabalhando só duas notas, eu uso só dois teclados, o C e o C e o G, né? Então fica, ó. E ali, ganhei uma conquista, tá vendo? O gatilho mais rápido do Oeste. Então, assim, pensar em praticar com o teclado ajuda muito também, né? A fazer mais rápido. E aí a gente ganha as conquistas, ganha as estrelinhas e tal, né? E é isso. Mas aqui também, como no de ritmo, esse de leitura, ele não tem os cadeados, né? Então, você pode praticar do jeito que você quiser, você pode ir mais pra frente, pode voltar, pode ir no meio, enfim, do jeito que vocês quiserem, né? E aí no próximo exercício ele vai trabalhar uma nova nota. Além dessas duas que a gente aprendeu, ele vai trabalhar a nota Si na terceira linha, né? E assim por diante, a nota Lá. Ele vai trabalhar toda a escala diatônica aqui nos exercícios de Dó até Si, né? Então é bem legal. E aí no capítulo 2, o clave de Sol na segunda parte, aí ele vai trabalhando outras alturas aqui, né? Por exemplo, nova nota, o Ré abaixo da primeira linha, né? Aí ele vai dar toda uma explicação teórica, vai mostrar um exemplo sonoro, como é que ela vai soar, né? Então é muito completo. Aí depois ele trabalha as armaduras de clave, ele explica também a mesma coisa, aí a gente tem que adivinhar quais são as claves. Então, assim, você vai praticar toda a partitura em diversos jeitos, desde as notas, desde as claves, as armaduras de clave, onde começa cada nota, sustenido, bemol. Então, assim, é um exercício muito completo, rapaziada. E depois a clave de Fá, né, armadura de clave, enfim, e assim vai. E aí no modo arcade, aquela mesma coisa, né, acertar o máximo em pouco tempo. E aí vem, né, aquela coisa. Vamos ver se eu consigo fazer uma aqui só pra gente ver. Vamos fazer aqui com os teclados. Então vamos lá. Ó, errei, hein? Não era o Fá que eu pisei errado aqui. Pessoal, então a gente já viu o modo clássico e o modo arcade, que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, por último, a gente tem o treinamento personalizado, né, que
É onde a gente pratica aquilo que a gente está com mais dificuldade, como eu disse anteriormente, nos outros aplicativos. Então é bem legal, né? Então a gente vem aqui em exercício personalizado e a gente só tem essas opções, né? Dessas claves de dó em diferentes linhas e a clave de fá, tanto aqui na quarta linha quanto na terceira linha. Então vamos ver aqui, né? Que a clave de fá normalmente não é tão lida pela gente que toca violão, né? Então vamos ver. Vamos escolher aqui, eu vou escolher essas três notas aqui. Vamos escolher uma tonalidade Sol maior, que seja, Sol maior. Aí a gente coloca aqui, né, no caso deste padrão, e vai. Aí funciona do mesmo jeito. Então eu tenho aqui, se eu tenho Fá sustenido, Fá, Mi, Ré. Aí vem o Mi. Opa, errei. Ó, Fá sustenido. Ó. Entendeu? Então aqui nesse caso do exercício personalizado, vocês veem que não tem um tempo para acabar, né? Então a gente pode ficar praticando isso aqui por horas e horas até o negócio entrar na cabeça, né? Até ficar muito bem memorizado. E é isso, aí a gente pode praticar as claves que não são muito praticadas por nós mesmos, né? Que no caso aqui é a clave de Fá e a clave de Dó. Como eu não toco o piano, né? Então é muito comum que eu não use. E é bem legal, a mesma coisa dos outros. Aí você tem o exercício personalizado, o programa personalizado e esse que a gente pode ingressar em outros programas, né? Eu ainda não usei isso daqui, mas eu acho que em breve eu vou ver se eu dou uma olhada e qualquer coisa eu mostro para vocês aqui no futuro, né? Quando tiver mais avançado. Mas no mais é isso, pessoal. Recomendo muito esse Complete Music Trainer, que aí a gente pode praticar tudo, tanto da questão auditiva, melódica, questão rítmica, questão de leitura, entendimento de claves, né? Então é um programa muito completo que a gente vai levar para o resto da vida, né? No mais é isso. E aí vocês também têm aqui as configurações, você pode configurar do jeito que vocês quiserem, tem a tradução aqui. E aí tem os professores, né? Que aí eles mostram como que pode ser feito isso aqui pelos próprios professores. Só para finalizar, a gente olha aqui, ó, traduzir para ficar mais fácil, né, gente? Ah lá, características dos professores da escola. Ele dá várias sugestões aqui também para você poder montar, personalizar os seus programas para classe escolar. Enfim, é uma ferramenta e tanta. Então a gente pode usar essa ferramenta tanto para poder aprender sozinho quanto para ensinar, né? Ou praticar junto com alguns colegas em geral. Olha só que legal. Você tem um professor aqui, ó. Você pode coisar aqui e tal. Enfim, é isso, pessoal. Espero que eu tenha explicado de forma clara para vocês aqui sobre o Complete Music Trainer. E recomendo muito que vocês baixem ou assinem para vocês praticarem e evoluírem, né? Nessa questão do ouvido, do ritmo, da leitura, que isso só faz com que a gente melhore enquanto músico, né? A gente possa evoluir mais e mais. Então é isso. Abraço para vocês e bora estudar. Valeu!